Qual é a diferença entre o astro que ocupa o seu Pitricarca e o astro que rege o signo que ocupa a casa 9 no seu mapa astral? Qual dos dois de fato representa o seu pai? Então, se você ficou curioso para entender melhor esse dilema, venha comigo para o vídeo. A minha resposta é os dois. Tanto o astro que ocupa o posto de Pitricarca como o astro que rege o signo que ocupa a casa 9 vão ser definidores dessa profecia em torno do seu pai. Só que é a escola que vai mudar isso, porque Pitricarca é parte do esquema de 8 Charakarkas, que é uma lição central na astrologia Jaimini, e o astro que rege o signo da casa 9 é mais levado em consideração na astrologia de Parashara para definir as profecias por trás do seu pai. Então, a maioria das pessoas que praticam ou que estudam astrologia védica tem mais contato com Parashara, então elas tendem a achar mais interessante Parashara, mais fácil, ou simplesmente que tudo que eu preciso saber sobre astrologia basta estudar Parashara, tudo que eu preciso de saber para fazer previsões utilizando astrologia ou para me entender basta Parashara. Isso é um grande erro. Isso é um grande equívoco, porque Jaimini e Parashara se complementam, porque são duas escolas que encaram de maneira diferente uma mesma área da vida. Elas vão dar visões diferentes da mesma área da vida. Há quem até mesmo erroneamente pense que Jaimini nem sequer é currículo da astrologia védica, e é sim, Jaimini faz parte da astrologia védica. E tanto que o próprio Parashara também considera Charakarka, só que de maneira muito mais superficial do que o Jaimini considerou no Jaimini Upadesha Sutras. É muito mais aprofundado na escola de Jaimini. É como se Jaimini contasse um filme, uma sequência de imagens de como vai ser a profecia em torno do seu pai, através do Pitricarca, que deve ser o quinto astro com grau sideral mais elevado em longitude dentro do zodíaco solar, diga-se de passagem. E já o Parashara vai vir com um outro filme, que é assista a versão do seu pai segundo o astro que rege o signo que ocupa a casa 9. Então você assiste aos dois filmes e você junta tudo. Então você vai ter uma visão muito mais perfeita e profunda da personalidade do seu pai, da relação com ele. E até mesmo astros dentro da casa 9 vão influenciar igualmente a personalidade do pai. Então, você deve buscar qual é o astro que ocupa o posto de Pitricarca no seu horóscopo. Vamos supor que este astro seja Rahu, o nó do norte da Lua. Então, você vai constatar que o seu pai tem muitas características de Rahu. E vamos supor que você tenha o ascendente em peixes. Então isso significa que vai ser Escorpião que ocupa a casa 9 e Marte rege Escorpião. Na regência tradicional, me refiro. Então você deve buscar entender Marte para entender, na perspectiva de Parashara, o que seu pai vai produzir na sua vida. Mas para ambos os casos você deve buscar o nakshatra em que ocupa o seu Pitricarca e o regente da casa 9.
Então, no exemplo que eu dei, o Rahu como Pitrikarka. Então você deve buscar, nesse caso, qual nakshatra em que Rahu está. Aquele nakshatra vai descrever perfeitamente o seu pai. E no caso do ascendente em peixes, busque qual é o nakshatra em que o Marte está. Porque na perspectiva de Parashara vai ser como seu pai vai se comportar. Erroneamente se pensa, e por mais que eu fale isso, ainda vão ter muitos astrólogos, muitos estudantes de astrologia que vão sempre persistir nesse erro de pensar que planetas ou astros são os que regem nakshatras. Qual é a origem desse erro? Depois de algum tempo, eu cheguei à conclusão de que as pessoas analisam nakshatras da maneira que elas analisam os rashis ou os signos. Pelo fato de que os signos são regidos por planetas, elas pensam assim: se eu entendendo Áries, eu vou entender o que Marte significa. Entendendo Marte, eu entendo Áries. Ela vem com essa mentalidade para os nakshatras. Então, vamos supor que você tenha o seu Pitrikarka como Rahu, e o Rahu está em Purva Falguni. Então, para entender o que Purva Falguni significa, eu tenho que entender Vênus. Porque Vênus rege Purva Falguni. Ok não. Vênus rege, na verdade, é o Mahadasha de Purva Falguni, assim como Vênus rege o Dasha de Bharani e o Dasha de Purvashada. Então, se você vai pensar que Vênus é o teto mínimo para se entender Purva Falguni, está incorreto. Está incorreto, porque existe algo mais específico que isso. Nakshatras não são regidos por planetas. Planetas regem os Vimshottara Mahadashas de nakshatras. O que rege nakshatras, você precisa compreender isso, o que rege nakshatras são divindades. Então, a divindade que governa Purva Falguni é Aryaman. De acordo com Taittiriya Brahmana, é Aryaman. De acordo com o Rig Veda, é Bhaga. Os dois se intercambiam, mas vamos considerar Aryaman. Então, você, para entender o que Purva Falguni significa, você deve entender o que Aryaman significa. Mas, especificamente, não Vênus. Vênus não é específica. Então, o seu pai vai ser a cópia de Aryaman. Você entendendo esse máxima da astrologia, assim na Terra como no céu. Assim no céu como na Terra. Existe uma correspondência entre os astros. Então, o nakshatra é a correspondência celeste para o seu destino aqui na Terra, impresso no mapa astral. Então, seu pai vai se comportar como Aryaman. No caso do ascendente em peixes, para mostrar o exemplo do Parashara, vamos supor que o seu Marte seja em Maga. Então, você deve entender o que Maga significa para entender o que seu pai significa, porque você tem Escorpião na casa 9 e Marte é o regente original de Escorpião, ele está em Maga. Você deve entender o que Maga significa. Aí para isso você tem que entender o que Ketu significa, porque Ketu rege Maga. Está parcialmente incorreto. Ketu não rege Maga, Ketu rege o Mahadasha de Maga, assim como ele rege o Dasha de Ashwini e rege o Dasha de Mula. Então, se você, novamente, o exemplo de Purva Falguni que eu dei, eu falo para um caso de Maga. Se você pensar que Ketu é o teto mínimo para você entender a profecia por trás do seu pai, você não vai entender, vai ser uma compreensão superficial. Porque o que rege Maga são os Pitris, são os ancestrais.
o que é específico desse nakshatra. E Aryaman, como o deus de Purva Falguni, é um Pitri, é um desses patriarcas. Então é específico de Maga de Purva Falguni, são as suas divindades, que elas não vão aparecer em mais nenhum outro lugar. Regentes de Mahadashas não, eles se repetem em outros nakshatras. São as divindades que são específicas daquele nakshatra. Então, no fundo, para você entender Parashara e Jaimini, você usa o mesmo procedimento. Você vai chegar em dois denominadores comuns. Você junta os dois e seu pai vai ser a cópia do que Aryaman e do que os patriarcas, os Pitris são. Vai haver um divisor de águas aqui. Porque você necessariamente precisa mergulhar no misticismo dos Vedas para entender as divindades dos nakshatras. Se você vier com aquela mentalidade islâmica de eu cultuo Alá, que é o Deus Supremo, e o seu profeta, Maomé, e eu não sigo mais nada. Ok, é um direito seu. Mas isso não vai ajudar você a entender o misticismo védico se você se fechar espiritualmente. Você precisa mergulhar no misticismo védico. Mesma coisa, se você vem com essa mentalidade cristã para praticar astrologia védica, eu só acredito no Deus abraâmico e na encarnação de Deus, que é Jesus. Idolatrar qualquer coisa é idolatria, é abominação. Desculpe, a sua mentalidade é contrária à astrologia védica, porque você vai se bloquear a partir daí. Então, nakshatras e divindades é a parte mais difícil de acessar, porque é justamente a área da astrologia védica que é o divisor de águas. A astrologia védica é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a astrologia védica. Nem todo mundo nasceu para praticar astrologia védica, nem todo mundo nasceu para receber uma consulta de astrologia védica. Você pode ter todo o dinheiro do mundo para pagar. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de que o seu canal ele não está aberto para receber o conhecimento, então você vai gastar seu dinheiro à toa. Então, o conselho que eu dou, nem chegue perto. Não venha pleitear consulta com astrólogos védicos, que você está perdendo seu tempo e perdendo o tempo do astrólogo. Se você quer praticar astrologia védica com essa mentalidade, não vai praticar, não perca seu tempo, vai trabalhar com outra coisa. Agora, se você está com o coração e a mente aberta para entender o misticismo védico, então venha. Venha, porque você vai descobrir coisas incríveis sobre si mesmo. Você vai descobrir coisas maravilhosas praticando astrologia védica. Os Mahadashas são muito importantes para entender quando a profecia vai se concretizar. Então, se você tem Rahu como seu Pitrikarka, então quando você passar pelo Mahadasha de Rahu, você vai ter metade dessa profecia revelada. E quando você passar, para o exemplo que eu dei de um ascendente em peixes, quando o ascendente em peixes passar pelo Mahadasha de Marte, ele vai ter os temas da casa 9 manifestados, porque Escorpião está lá. Então ele ativa os temas da casa 9, então você vai ter a outra parte da profecia revelada. Em alguns casos, pode acontecer de o astro que ocupa a vaga de Pitrikarka ser o mesmo astro que rege o signo que ocupa a casa 9. Pode haver essa coincidência, mas é mais rara. Você seria um sortudo, inclusive, porque facilita a compreensão, mas a maioria dos casos vão ser dois astros diferentes. Olhe trânsitos em cima do seu Pitrikarka, trânsitos de planetas lentos, como um Saturno, um Júpiter transitando em cima do seu Pitrikarka. Trânsitos dentro da casa 9 ou em cima do regente da casa 9, eclipses solares em cima do Pitrikarka do regente da 9 ou dentro da própria casa 9, retrogradações em cima do Pitrikarka do regente da casa 9 ou dentro da própria casa 9, vão ser épocas de grandes mudanças na sua vida. Então você está com as ferramentas na palma da sua mão para entender exatamente o que está acontecendo com seu pai. E você
se seu pai ainda é vivo. Mas mesmo que ele já morreu, é interessante você visitar o passado, você se conectar com o mundo dos mortos, se conectar com o espírito, com a alma do seu pai. Por último, mas não menos importante, olha lá no Navamsha, no D9, que é o desdobramento do seu mapa natal. Veja qual é o Pitrikarka lá, porque pode ser muito bem um outro astro. Você pode ter Rahu como Pitrikarka no mapa natal e no Navamsha ser um outro astro. Às vezes pode ser o mesmo astro, mas muitas vezes vai ser diferente. Olha o regente da casa 9 no Navamsha, porque você pode muito bem ter um outro signo ascendente no Navamsha. Então o regente da casa 9 vai ser outro. Alguns casos pode ser o mesmo ascendente, então vai haver uma redundância, mas na maioria dos casos não é o que acontece. Então você junta todas essas variáveis e você vai ter uma compreensão da profecia em torno do seu pai muito mais perfeita e delimitada, tá certo? Então eu espero que eu tenha ajudado você a entender a diferença entre o Pitrikarka e o regente da casa 9. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, então nos vemos na próxima com mais novidades. Muito obrigado pela atenção e tchau!